Vamos lá, Enem 2014. Ô, Yara, beijos pra você. Fala, meu Deus do céu, agora eu vou me empolgar. Enem 2014, vai. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecida sua inocência e alma na medida do possível. Porque o homem branco, quando viu o índio, achou que o índio, né, naquela sua inocência, né, de tratar de forma diferente o que o europeu achava, o europeu quis se aproveitar desse índio. Quis não, se aproveitou muito desse índio. Lembrei agora da música Índios, do Legião Urbana, que o nosso amigo falou na aula passada. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Né, referente à Caldeira J, a Nação Mercantilista, São Paulo, 1999. Pessoal, é o seguinte, quando os jesuítas vieram para cá, né, eles quiseram realmente fazer essa catequização do índio. Colocaram os índios em missões, em aldeamentos, né, tiraram toda a cultura do índio, né, desculpe, toda não é exagero, mas aculturaram o índio na cultura branca, né, na cultura europeia, até na religião, principalmente na questão religiosa. Tá? Você pode dizer assim, professor, isso foi bom, isso foi ótimo para o índio, porque esses caras iam proteger o índio da escravidão, por exemplo. Mas, na verdade, meus queridos, tudo bem, a gente pode até falar que houve esse benefício, mas às custas de quê? Às custas de você perder toda a sua identidade, às custas de você perder toda a sua liberdade, simplesmente para manter algo que os católicos naquela época diziam que seria o certo, ou seja, Jesus Cristo, tá certo? Nesse sentido, você tem que o homem, o negro, né, ele na verdade foi vendido para o Brasil, e vou ser sincero contigo, a questão do índio foi muito mais uma questão, não esqueça disso, uma questão financeira. Os caras, os portugueses, estavam doidos para vender o negro, o escravo africano para o Brasil. Então, como é que eu vou vender um negro escravo para o Brasil, uma mão de obra, se eu já tenho uma mão de obra nativa que é de graça? É só eu pegar e escravizar o índio. Só que o índio lutou, o índio guerreou, o índio fugiu para o mato onde o homem branco não conhecia. E aí eles se aproveitaram disso, no caso os brancos, os portugueses, para dizer, olha, esse índio é preguiçoso, esse índio não presta para o trabalho, até os jesuítas estão querendo catequizar ele, se tornar cristão, então não dá para escravizar mais. E aí a questão deles estarem falando tudo isso para poder tirar esse foco na mão de obra indígena e poder vender o seu escravo africano. A questão financeira aí, a questão mercantilista da época foi muito maior. Tá certo? Vamos lá, voz. Olha a pergunta. A pergunta diz assim, entre os séculos 16 e 18, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Tranquilo, isso aconteceu. O maior expoente disso, Padre José de Anchieta, fez até um catecismo, tá certo, na língua tupi, para poder ensinar o cristianismo, o catolicismo na língua dos índios, tá certo? Foi uma estratégia que deu muito certo, porque ele conseguiu não impor o catolicismo através da língua portuguesa, ou seja, primeiro inventar de ensinar o português para depois ensinar a religião. Não, ele pegou a língua do índio e ensinou a religião da gente, na religião do catolicismo, pela própria língua do índio. Aí ele diz assim, essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pelo quê? Ora, acabei de responder. Como é que houve a mediação entre a relação do mundo indígena com o catolicismo? Ora, o jesuíta, o padre José de Anchieta, fez um catecismo na língua do índio, ensinou o catolicismo na língua dele. Se você olhar aí, olha só, demarcação do território indígena. Não, essa aproximação não aconteceu por causa disso. A aproximação da questão da conversão, do catolicismo. Manutenção da organização familiar. Não houve essa manutenção para ensinar
o índio ser católico. Valorização dos líderes religiosos indígenas. Ora, vai valorizar o pajé, vai valorizar o cacique, que tem outra religião, a religião do índio, e que muitas vezes, vamos dizer assim, resistia ainda muito mais do que o índio que era da tribo normal. D, preservação do costume das moradias coletivas. Preservar as moradias coletivas não foi uma forma de catequizar esse índio. Agora, comunicação pela língua geral baseada no tupi. Tá aí o que eu quis dizer. Ele se comunicou com o índio através da língua do próprio índio e ensinou o catolicismo através da língua do próprio índio, através desse catecismo. Então, letra E de elefante seria a certa, tá certo? Voz.